Igreja virou templo maçom. Muita gente está preferindo rezar em casa, na sua igreja doméstica. Por isso eu preparei para você um manual da igreja doméstica para você continuar sendo igreja na sua casa. O livro traz como celebrar os sacramentos na igreja doméstica, traz várias bênçãos importantes, orações especiais e também os roteiros dos encontros com Jesus para você fazer todo domingo. Isso aí tudo dentro daquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana ensina. O manual da Igreja Doméstica está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Igreja virou templo maçom. A paróquia de Santa Maria em Deer Park, diocese de Spokane, Washington, construiu uma nova igreja e então vendeu a antiga. Para quem? Para a loja maçônica local. A venda de uma igreja precisa ser aprovada, entre outros, pelo bispo diocesano. Nesse caso, Blaise Kupisch, que mais tarde se tornou notório cardeal anticatólico de Chicago. Essa coisa aí absurda, você vê que eles mantiveram ali a cadeira do presidente da celebração, dos dois auxiliares ao lado, tiraram a cruz, tiraram a mesa do altar e colocaram o símbolo deles aí. Eu, francamente, essas duas coisas que tem do lado, eu não sei o que é, mas é símbolo deles também. Mas eu nem desconfio, o que está na parte branca do lado direito e esquerdo, não sei o que é. Nem fui atrás, e aí uma bandeirinha aí dos Estados Unidos e a outra, vai saber, vai para Califórnia, sei lá. De qualquer forma, você vê então que realmente o objetivo é esse. O objetivo é exatamente esse. É transformar a Igreja Católica em templos de outras religiões. E como os deuses dos pagãos são demônios, e como a maçonaria sempre foi combatida pela Igreja Católica Apostólica Romana, sempre, então só por aí você já vê que isso é uma vitória, né? Então, na verdade, o compasso aí colocado no altar, assim clama a vitória. Vitória, tomamos os templos deles. Né? E esse daqui é assim, rasgado, na cara. Esse cardeal Kupisch aí, o Kupincha, ele anda sempre nos noticiários católicos, gente. Ele proibiu missas em latim, ele ofereceu comida e incenso a um deus chinês, tanto mártir que nós vemos aqui quase todo dia morrendo, mas não vou fazer sacrifício aos deuses, não vou acender incensinho para o César. Esse aqui, no meio da missa, vai lá e acende, né? E oferece comida e acende incenso a um deus chinês. Celebrou diante de um crucifixo satânico. A hora que eu mostrar para vocês o crucifixo satânico, vocês vão ficar de queixo caído. O anticristo e o seu pai, justamente o demônio, no meio do altar. Eu tinha feito um outro vídeo aí, mas não é esse, é outra coisa, é uma escultura. Agora não, agora é uma cruz mesmo que eles fizeram franciscana com o anticristo no altar. Uma coisa assim, olha, você não sabe se tem vontade de chorar, você não sabe se tem vontade de morrer, você não sabe, olha, eu só sei que a dor do Senhor é muito maior do que a nossa, com certeza. É assim, é tão revoltante que se fosse perto da minha casa eu ia lá, tirava e quebrava aquela porcaria, de tão revoltante que é. Está aí o cardeal Kupincha fazendo aí a sua celebração com os padres em volta, ninguém reclama de nada. Proibiu que um padre rezasse a oração de São Miguel Arcanjo da Ave Maria no final da missa. Olha só. Tinha um padre lá que a comunidade tinha aquele, né, que a paróquia tinha aquela tradição, vamos rezar a Ave Maria, vamos rezar aí a oração a São Miguel Arcanjo defendendo no combate. Foi proibido, veio uma cartinha para ele, o ano retrasado, ou ano passado, ele foi obrigado a ler com um cara de tacho a cartinha do arcebispo para ele, o cardeal, dizendo que não podia, não pode mudar na missa, porque isso aí não está na liturgia. Pode olhar no missal que não tem. Então, tá bom, mas o dragãozinho chinês lá também não tinha no missal. No entanto, ele fez assim mesmo o sacrifício lá. Essa cruz também satânica não está permitida pela igreja, mas ele é chegado do Francisco Bergoglio. Qual é o problema dele fazer isso daí? Ele, inclusive, para você ter uma ideia, ele é cardeal. Então, sabe o que significa?
que não só ele vai escolher o próximo Papa, entre aspas, olha o nível dos cardeais, como ele mesmo é votável. Ele pode ser eleito o próximo Papa. E eu não duvidaria de nada. Inclusive, o nome dele é muito cotado para ser o próximo Papa. Eu não duvido de mais nada na falsa igreja. Na igreja bergoliana, duvido de nada. Também mandou guardas contra os fiéis. Os fiéis estavam rezando um terço na frente da catedral. Mandou os guardas irem lá e dispersar a multidão, tirar todo mundo que não era para rezar o terço lá. Demônio foge de São Miguel. Demônio não suporta a Nossa Senhora, nem muito menos o Santo Terço, né? Mas quando se trata de deuses pagãos, quando se trata aqui de crucifixo satânico, aí ele sorri, ele fica muito à vontade. Vamos ver se ficará à vontade no meio do inferno, que é para onde ele vai. Esse é um dos cardeais preferidos de Francisco Bergoglio, o homem que vendeu uma igreja para os maçons transformarem em templo maçom. A lei canônica permite que as igrejas sejam colocadas para uso secular, mas não para um propósito sacrílego, imoral ou escandaloso. Um guia do Vaticano de 2013 explica que é melhor demolir uma igreja antiga do que vendê-la para um uso incompatível com a sua dignidade. Melhor botar no chão, vende só o terreno, do que acontecer uma coisa dessa, ver depois o prédio, né, o edifício, sendo usado aí para esse tipo de finalidade. Daqui a pouco não me surpreende nada do pessoal da Igreja Satânica dos Estados Unidos também comprar uma paróquia e transformar de vez, rasgado, sem para que mentir, vamos colocar logo o demônio no altar, porque é isso que a Igreja Falsa está fazendo, vamos fazer direto. Tá certo? Leão XIII diz em Humanum Genum, de 1884, que a seita maçônica, são palavras dele, a seita maçônica quer destruir a religião e a igreja instituída por Deus e reintroduzir os costumes dos pagãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí o nível da igreja bergoliana. Esse daí é o nível das pessoas que estão em comunhão com Francisco Bergoglio. E aí eu pergunto por que é que tem gente que continua indo na falsa igreja? Por que continua indo na igreja do anticristo, da Pachamama, do falso papa, do falso profeta? Não deveria. Está em pecado mortal por estar pisando lá. Não deveria passar na porta nem olhar para dentro. Nem olhar para dizer, ó, como era legal quando eu ia aqui. Nem isso. Melhor não. Vamos simplesmente passar reto e passar em frente. Certo? Porque é agora um lugar de ritos satânicos. Sim, é sim lugar de rito satânico. E está aí o Francisco Bergoglio, que agora, essa semana que passou aí, por exemplo, semana retrasada, teve lá um ritual, mais um ritual xamânico de índios lá dentro, abençoando os espíritos e coisa parecida dentro da igreja católica. Que não é mais católica, né? Dentro da igreja bergoliana, dentro dos prédios do que foi a nossa igreja, né? Que do lá foi da nossa igreja, não é mais, foi tomado de nós. E do Senhor, né, em especial, que é o dono de tudo isso.